Fala galera, tudo certo? Antes de falar sobre o vídeo, tem um aviso para vocês. Nós estamos disponibilizando para você aqui um e-book mostrando as tendências de corte do ano de 2019. Tu queres ter acesso, conhecer quais são os cortes e uma breve explicação sobre eles, é só ir aqui no primeiro comentário, vai ter um link, clica nesse link, vai lá e te cadastra para receber esse nosso e-book exclusivo. E no vídeo de hoje a nossa ideia aqui é mostrar para vocês o que é que tem no mundo da barbearia que ninguém fala, esse lado obscuro, esse lado negro da barbearia. A gente vai mostrar para vocês o que vocês vão enfrentar e outra, a gente vai mostrar qual é a solução. Bacana? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Algo muito comum que acontece com os barbeiros, principalmente os mais antigos e também os barbeiros mais recentes, é problema de saúde. O que acontece? Geralmente, problema na coluna, problema nas pernas, problema nos pés e tendinite. Tendinite mesmo é muito comum. Se vocês não se cuidarem, não tomarem todas as medidas corretas, isso é o que está te esperando no mundo da barbearia. Mas calma aí, trabalhando do jeito correto, com certeza tu vai conseguir ter muita durabilidade na profissão e não ter esse tipo de problema. Primeiro, problema na coluna, problema nas pernas e problema nos pés. Algumas questões aqui vão te atrapalhar. Se tu trabalhar de chinelo, por exemplo, isso vai te trazer um grande problema. Então, sempre calçado fechado e que seja confortável. Vai trabalhar o dia inteiro em pé. Uma solução bem bacana. Tu pode trabalhar sentado. Essa é uma opção. Tu senta, uma cadeira confortável e o teu cliente vai sempre girando. Já existem alguns equipamentos, principalmente um banco bem específico para a pessoa cortar sentada. Então, é uma excelente opção. Agora, problema na coluna. Geralmente isso vai ocasionar por causa da tua postura, o jeito que tu vais cortar e como que tu vais posicionar a cadeira do cliente. A cadeira, na maioria das vezes, ela é hidráulica, então tens que trabalhar esse hidráulico até que te dê uma postura correta. Se tu tiver que ficar se inclinando muitas vezes, se abaixando muitas vezes, principalmente para fazer uma barba, isso vai te trazer um grave problema de coluna. Portanto, muita atenção na postura, observa a tua cadeira. A questão da tendinite ela é relacionada com movimento repetitivo sendo feito da forma errada. Tanto a tendinite é evitada com a técnica correta. Mas também um outro problema que pode ter aqui é o volume de cliente que tu tens. Se tu corta 60, 50 cabelos por dia, é muito volume. Mesmo com a técnica correta, isso também pode te trazer um problema no longo prazo. Portanto, além da técnica, também tem a questão de volume. Uma outra reclamação recorrente dos barbeiros é a falta de tempo. Como o cara não tem mais vida social, como ele se alimenta mal, como ele não consegue mais fazer exercício físico. Isso tudo pelo grande volume que ele tem dentro da barbearia. Isso realmente é um problema, tu começa a ter sucesso, tu começa a ganhar dinheiro e isso é um dos problemas que o sucesso te traz. Que é essa questão de, não tem tempo familiar, não consegue fazer mais nada, não se diverte. A única coisa que ele quer é chegar em casa, descansar e dormir para o próximo dia de trabalho já começar com tudo. Como é que te pode resolver isso daí? Acho que o principal ponto aqui é a gente começar a trabalhar com algum tipo de agendamento. Quando a gente trabalha com ordem de chegada, não tem controle. Para conseguir organizar o horário que eu vou abrir, o horário que eu vou fechar na hora do almoço, a hora que eu vou abrir de novo depois do almoço, de repente até um intervalo para tomar um café e o horário que eu vou fechar, sempre nesse período, para que tu tenha todo o tempo do mundo para fazer as outras coisas e não ficar 100% só no trabalho. Eu no começo, eu trabalhava com ordem de chegada e era uma bola de neve, às vezes tu ia comer às 3, 4 da tarde e depois já não tomava café, não fazia nada, terminava meia-noite de cortar cabelo. Quando eu coloquei agendamento, eu sempre almoçava no mesmo horário, eu tinha um intervalo no café da tarde, eu tinha uma hora para terminar e depois conseguia estar com a minha família, conseguia praticar alguma atividade física. Por isso que é muito importante, principalmente essa tua organização com a agenda, com o espaço, ter tudo muito bem trabalhado. E com o tempo, quando tu for crescendo na tua profissão, também vai ter exigências extras. Tem que organizar tua barbearia, tem que limpar ela frequentemente, muito mais do que tu estavas acostumado, tem que atender os teus clientes. Então tudo isso tem que ser pensado de uma forma bem organizada. De repente ter alguém sempre para limpar a tua barbearia, ou ter alguém que limpe com mais frequência a cada 7 dias, enfim, aí tu vai ter que te organizar. E esse problema de não ter tempo, ele vai virando uma bola de neve e vai também trazendo problemas anteriores que eu falei para ti. Problema
físico. Pô, eu tô com um sapato bom, mas eu ficar em pé das 9 horas à meia-noite trabalhando direto, não tem sapato que suporte. Tu vai ter problema nas pernas, tu vai ter problema na coluna. Esse excesso de trabalho vai te trazer grandes problemas e tu vai acabar gastando teu dinheiro com o quê? Com médico, com psicólogo. Então, toma cuidado. Outra situação complicada no mundo da barbearia é a desunião que existe entre os barbeiros. Muita gente querendo passar a perna em ti, muita gente querendo apontar teu trabalho, botar defeito. Isso é muito comum. A minha dica é o seguinte: da tua parte, tu tem sempre que tentar ajudar. Tenta, conversa com o cara do teu lado, dá uns toques para ele, sem também ser muito agressivo, mas tenta conversar e tenta sempre ajudar para que vocês evoluam junto. Essas pessoas, elas começam a se reconhecer e tu começa a criar vínculos bem interessantes e vínculos que façam com que tu evolua ainda mais na profissão. Mas ó, é muito comum essa questão de um querer puxar o tapete do outro, um reclamar em relação a ele tá com o meu cliente, o cliente devia estar comigo. Esse tipo de probleminha assim, tem que passar longe. Tem que ser tranquilo nesse ponto para que isso não te afete. Isso vai te trazer alguns benefícios, por exemplo, pô, tu criou uma amizade legal com o cara, tu estabeleceu um vínculo. Se tu tens alguma dúvida, tu tens essa abertura de perguntar para ele, pô, como é que eu poderia fazer isso? Como é que eu posso melhorar aquilo e tal? Tu estabelecendo esse vínculo, fica muito mais fácil de ele te dar a dica correta do que ele simplesmente te dar uma dica errada ou nem querer falar sobre isso, desviar o assunto. A última questão é, essa é impossível de a gente, não tem como tu impedir. Vai acontecer, acontece com todo mundo. Algum cliente vai falar mal do teu trabalho e vai te criticar. Isso acontece, não tem como tu agradar a todo mundo, né? Tu vai ter o teu estilo como barbeiro, tu vai tentar, obviamente, agradar todo mundo, mas alguém vai lá e vai falar mal do teu trabalho, às vezes até de forma mentirosa, mas vai falar mal do teu trabalho. Não te preocupa quanto a isso, fica bem tranquilo. Se tu estás vendo que a tua barbearia tá fluindo, que as coisas estão fluindo, então tá tudo certo. Não deixa isso te desmotivar, porque é muito comum e vai acontecer. Se acontece com todo mundo, então não se preocupa. Claro, só vai se preocupar se for muito recorrente, toda hora estiverem falando mal do teu trabalho, toda hora apontando alguma coisa que tu estás fazendo, aí realmente, aí pode ser um problema. Mas se isso for mais esporádico, um ou outro fala, é totalmente normal perder cliente. Pô, o cliente nunca mais veio, pô, eu vi que o cliente cortou o cabelo e não foi comigo. Cara, uma série de motivos pode acontecer isso. O cara de repente não teve tempo para vir até a tua barbearia estava lotada, ou ele não tinha dinheiro para pagar o teu preço, ele teve que ir um mais barato, e ainda assim ele pode ter gostado muito do teu trabalho, mas esses impeditivos acabaram fazendo que ele fosse numa outra barbearia. Não te preocupa com isso. Aconteceu comigo, vai acontecer contigo, vai acontecer com o teu amigo barbeiro, vai acontecer com todo mundo. Bacana? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. São coisas que realmente acontecem no mundo da barbearia e a gente tentou dar um aviso aqui para prever algumas situações para vocês ficarem blindados. Principalmente a questão da saúde e a questão de vocês terem um pouco mais de tempo. No mais, se vocês gostaram desse vídeo e querem acompanhar ainda mais conteúdo sobre o mundo da barbearia, é só se inscrever no nosso canal e ó, ativa as notificações aí para estar sempre ligado. Um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.